Esse rostinho bonito aqui não apenas lê chick lit. Eu já li alguns clássicos. Posso ter demorado para concluir a leitura? Posso. Mas a verdade é que eu já li alguns clássicos e hoje eu vou contar para vocês alguns desses livros super aclamados de um país que eu gosto muito, que é United Kingdom, que é da Inglaterra. Vou contar para vocês apenas livros que eu já li, até para não falar besteira, sobre nenhum deles, e mostrar que clássicos nem sempre são chatos e lentos e entediantes. Eles podem ser bem legais e com histórias que você pode se identificar, inclusive. Vou começar com a mais óbvio dos óbvios, que é Jane Austen, porque se você pensou em romance e você pensou em clássico, você pensou em Jane Austen. O livro mais famoso da autora é Orgulho e Preconceito, que sim, é uma história de romance muito bonita, muito profunda, mas eu gostei mais de Razão e Sensibilidade do que de Orgulho e Preconceito. Quando eu comecei a ler Orgulho e Preconceito, eu não entendia por que tanta gente falava sobre, por que é tão aclamado, por que ai meu Deus, Sr. Darcy pra cá e pra lá. E aí eu entrei mais na leitura, né? Cheguei ali naquele meio da leitura que você tem que ler tudo de uma vez até acabar. E eu entendi o porquê Orgulho e Preconceito é Orgulho e Preconceito. Como se diz hoje em dia, as personagens da Jane Austen, elas são à frente do seu tempo. Então, para o padrão da época, a Elizabeth Bennet, ela não agiria e responderia às pessoas da forma como ela faz no livro. E ela é extremamente irônica. Então deixa as coisas um pouco mais divertidas enquanto você lê. E o Sr. Darcy, ele é aquele personagem que você ama, mas você também odeia, porque ele é tipo cheio de si, mas ele também é super romântico. Então ele é o protagonista, o par romântico que todo mundo começou a tentar copiar depois em outras versões, em versões mais fracas, em versões mais exageradas. E aí a gente começou a ter um padrão, né, de personagens românticos nas histórias de romance. E em Razão de Sensibilidade, que é um livro que eu amo muito, e eu acho que ele não tem tanto destaque assim, apesar de também ter filme. Orgulho e Preconceito tem um filme muito bom, Razão de Sensibilidade também, que é com a moça de Titanic, que me fugiu o nome agora. Mas Razão e Sensibilidade são duas irmãs, uma é a razão e a outra é a sensibilidade. Nessa mesma época, convivendo com os mesmos tipos de etiquetas sociais que tinham que ter na época. E é muito legal ver como cada uma funciona e como o amor atinge cada uma delas. E a linguagem é muito legal. O ritmo de leitura é um pouco mais lento, até porque não é nesse século atual, que é tudo em 30 segundos que acontece, e é na Inglaterra, interiorzão. Então, você realmente é transportado para outro mundo, enquanto você lê e embarca nas aventuras de Jane Austen. Falou clássico, eu também penso muito em Shakespeare. Os títulos das suas peças são muito conhecidas e às vezes a gente até cita o Shakespeare sem nem realmente ter lido ou conhecido o seu trabalho. Eu vou falar de Romeu e Julieta, que inclusive foi a única que eu li até então, mas que é aquele romance trágico, né? A briga entre as duas famílias, o amor proibido. E eles, enquanto você lê, você fala, nossa, mas vocês vão brigar por isso. Mas pra época fazia muito sentido. E é muito legal ver, porque é muito além do que apenas o amor entre o Romeu e a Julieta, essa história. Ele vai fazer críticas à sociedade e a como as coisas eram resolvidas naquela época. E o legal é que é uma peça teatral. Então o livro, enquanto você lê muito rápido e demora um pouquinho para acostumar com quem é qual personagem, mas depois que você pega o jeito, você vai lendo e parece que quando eles estão discutindo, você lê mais rápido ainda. E quando eles estão declarando o amor, você consegue ler num ritmo mais devagar. É muito interessante ver como é que o ritmo de leitura, pela forma como é escrito em peça teatral, você consegue ir mudando essa forma de ler. Eu não poderia deixar os detetives britânicos de fora também dessa lista, então vamos começar falando de Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle, que é tão famoso hoje em dia que a galera conhece mais o personagem Sherlock Holmes do que o autor, e o personagem tem até museu no endereço dele real em Londres. O Sherlock, ele é um detetive muito inteligente e ele é muito metido engraçadinho e irônico também. E eu, particularmente, não consigo largar o livro até ver a resolução do caso que ele está trabalhando. Inclusive, eu não consigo acompanhar o raciocínio dele para chegar naquelas soluções.
Mesmo que eu já sei qual método ele usa, às vezes eu fico, vai ser isso. Aí não, é outra coisa. Ele é realmente muito diferenciado. E as histórias, elas te prendem mesmo, do início ao fim. Um livro que me marcou muito de Sherlock Holmes foi o Conde de Baskerville, que eu tive que ler, acho que era na 5ª série do ensino fundamental, hoje em dia é o 6º ano. E até hoje eu tenho esse título sempre muito vivo na minha mente. Eu já reli a história depois e eu acho essa história bem legal mesmo. Outro detetive britânico que não pode faltar é o Hercule Poirot, de Agatha Christie, que é um dentre os vários detetives com que ela escreveu e o mais famoso deles e o meu favorito. Assim como Sherlock Holmes, o Hercule Poirot ele é muito inteligente e ele não explica tanto o método dele de resolução do caso quanto o Sherlock. A única coisa que eu não gosto no Hercule Poirot é que eles soltam as frases em francês no meio da resolução e eles não traduzem na edição que eu tenho. E eu não entendo francês. Então, essa parte não é tão legal assim. Mas tirando isso, todo o resto é sensacional. A forma como ele interroga os suspeitos e como ele resolve os casos é muito divertida. E realmente você fica preso do início ao fim. Eu não preciso nem falar que a minha história favorita com ele é o Assassinato no Expresso do Oriente. Já comentei aqui diversas vezes. Filme e livro, é tudo incrível e perfeito. E o último livro da nossa lista de clássicos britânicos é O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, que eu li com uns 15, 16 anos. Eu li uma edição em inglês para minha escola de idiomas, eu tinha que fazer uma apresentação sobre o livro, eu tenho até hoje o PowerPoint com a minha apresentação, e quando eu li, eu não liguei na minha mente que Wuthering Heights era o Morro dos Ventos Uivantes. Então eu passei alguns anos tendo lido o livro sem perceber que eu já tinha lido Emily Brontë. E aí foi numa aula de literatura no ensino médio que a gente estudou um trecho de O Morro dos Ventos Uivantes. Eu falei, eu conheço essa história aqui, esses personagens não estão muito... são algum personagem que eu já escutei falar. Eu já li esses personagens. E aí que eu liguei que Wuthering Heights era o Morro dos Ventos Uivantes. A história é bem legal e é daquela época que a narrativa é muito forte e emocionante. Então é meio exagerado, assim, né? Como que acontecem as coisas na relação do casal principal. E tem um zilhão de personagens nessa história. Normalmente, né, esses romances ingleses, eles têm muitos personagens e demora um pouco pra gente conseguir adaptar e acostumar com quem é quem naquela história. É sempre Sir e um sobrenome estranho, Mr., Mrs. Então, demora um pouquinho pra gente ficar ok com a nomenclatura de quem é quem. E depois disso, é só diversão pra entender mesmo o que tá acontecendo ali e se envolver naquela história. Esses foram alguns clássicos britânicos que eu já li. Me conta aqui nos comentários qual você leu, qual eu deveria ler, que é um clássico, assim, incrível e que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu sou a Gabi Monteiro e eu leio na rede.